Polêmica na área, depois do dia do Bitelo lá no Arnold, onde pediram pra remover o vídeo do canal da Growth, o powerlifting foi banido. Será que é isso mesmo? É isso que a gente vai falar aqui hoje e eu vou dar minha opinião no final desse vídeo. Então assiste ele por completo, porque vai valer a pena. Mas antes eu tenho que te lembrar que esse canal é patrocinado pela melhor loja de suplementação do mercado, a Growth Suplementos. Mano, eu quero comprar um whey top, uma creatina top, tudo de excelente qualidade, direto da fábrica pra sua casa? Acesse o site da Growth, gsuplementos.com.br e usa o cupom MONSTROLândia pra ajudar no meu trampo aqui e ainda ganhar aquele desconto fenomenal. Fechou, galera? E tem também o site da Hunter Sports para você adquirir equipamentos de primeira linha para powerlifting, musculação, crossfit e agora jiu-jitsu, rapaziada. Então se você é jiu-jiteiro ou se você é powerlifter, crossfiteiro, marombeiro, acesse o site da Hunter para você adquirir os melhores, cara, os melhores acessórios de treino, desde cinturão de couro legítimo a strap. E também usem o cupom MONSTROLândia lá. Bom, galera, tô aqui no meu Instagram e eu vi esse corte aqui do Hugo Aba da Horsepower, velho. E o que ele tá falando aqui, basicamente? Ele tá falando sobre o Bitelo e o cenário atual do powerlifting. O que tá acontecendo. Só que o Val, que é presidente da GPC, que é a federação que o Bitelo compete no Brasil, fez um vídeo respondendo esse corte aqui, a gente vai dar uma olhada também, e parece que tá rolando uma parada aí que, meio que depois daquele dia lá, você está ligado, que houve toda aquela treta no ano passado, do Bitelo, da Growth, a GPC não foi mais convidada a participar do Arnold, mano. Então vamos dar uma olhada aqui no que o Hugo tá falando, depois a gente vê o que o Val tá falando, e eu dou minha opinião sobre o assunto, porque eu tava no meio também, afinal a live do Arnold foi eu que transmiti lá no canal da Total Health, foi uma live que bateu aí 500 mil de pessoas, acho que é quase, hoje em dia deve estar até com mais, e gerou muita repercussão na época. Mas antes, mano, já se inscreve nesse canal aqui pra me ajudar a bater a meta dos 40 mil, rapaziada. Se eu não peço, você não se inscreve, então fortalece meu trampo aqui. Se tem uma maneira pra você fortalecer meu trampo, é se inscrevendo, mano. Bora ver aqui o que o Hugo tá falando. Eu só não posto quando eu não vejo. Mas sempre que tem algum campeonato mundial, eu posto o resultado. Alguma nova marca, algum vídeo de agachamento recorde que surge, eu reposto na Horse. Eu adoro isso. Eu nunca vou omitir ou não querer postar Power. Se eu vejo, se aconteceu, se é notícia, vai estar na Horsepower também. Só que as pessoas começaram a me descredibilizar no sentido, você posta muito mais bodybuilding e você é ingrato ao Power. O Power que te deu tudo e você não... então, eu não tinha essa obrigação. E muito pelo contrário, eu queria até ajudar mais. Mas a federação de powerlifting da época não me dava espaço. Na época eu era atleta da IPF e participava de todos os eventos, mas eu não tinha essa liberdade. Nunca me convidaram no evento pra ir lá fazer a cobertura. Ou também nunca deram importância, talvez, para as redes sociais. Hoje eu vejo que eles estão mais ativos. Mas também o próprio esporte não fazia mais no sentido de querer aparecer nas redes sociais. Então era difícil pra gente ficar tentando criar conteúdo quando não existe informação. Então quando o fisiculturista, ele se autopromove, então é muito mais fácil você saber quem vai competir, conhecer os atletas que estão competindo. Então no Power sempre houve muita falta de informação. E era difícil criar conteúdo. Os powerlifters condenam os bodybuilders porque eles aparecem nas redes sociais, e eles não, mas porque eles não querem. E também condenam os próprios deles que estão criando um conteúdo massa, estão informando, estão se autopromovendo, mas o cara que tá lá na caverna dele, ele acha que todo mundo tem que ser igual a ele. Só treinar, só levantar peso, e quando ganhar alguma coisa, postar o resultado. E olha como o sucesso também incomoda. O inverso é verdadeiro. Quando eu comecei a postar muito sobre fisiculturismo, powerlifters vieram me criticar que eu não postava do Power. Agora tem também fisiculturistas incomodados com a alta do Power. Tipo, tem muito fisiculturista que critica o Bitelo, que critica as federações que estão em alta. Teve até, acho que umas discussões, algumas tretas que teve no Arnold desse ano, que o campeonato de powerlifting tava chamando muito mais atenção que algumas categorias do fisiculturismo, onde as pessoas estavam concentrando mais ali pra ver o powerlifting do que ir lá. Então isso incomoda. Vocês viram aqui que o Hugo falou. Sobre isso, mano, o que eu tenho a dizer? O próprio powerlifting não contribui pra criação de conteúdo, galera. A maior parte dos atletas aí vive no mundo fechado deles. Os caras que são mais old school, eles olham pra mídia no geral e caga e ele critica, só que aí ele acha ruim também quando fala de outro atleta que não é ele. Existe uma série de hipocrisia aí no mundo do powerlifting que contribui com isso. Por exemplo, o powerlifter old school, ele reclama que ninguém fala de powerlifting, só que quando falam, mas não é dele, é do Bitelo, por exemplo, ele acha ruim. E aí ele hateia um atleta que faz parte do mesmo esporte que ele, mesmo esse atleta, que é no caso do Bitelo aqui, ajudando a alavancar a imagem do esporte. O bodybuilding eu vejo que hoje ele se sustenta mais porque ele virou meio que um ecossistema, né? Ele não fica dependente só de uma pessoa. Bodybuilding não depende só do Ramon, a gente tem outros criadores de conteúdo, mano. Desde o alto escalão, tipo o Renato Cariani, e mesmo ele não falando mais de bodybuilding, ele tá atrelado ao bodybuilding, ao fisiculturismo. Tem também o Júlio Balestrin, que não fala tanto de bodybuilding, mas tá atrelado. A gente tem Jorlan, tem vários
camadas de criadores de conteúdo que mantêm o cenário do bodybuilding girando. E aí os canais de notícia, né, ou os canais de fofoca que vocês gostam de chamar aí, que é o meu canal, que é o do Gorgonoide, que é o Notícias Maromba, a gente faz rodar esse ecossistema. A gente pega alguma fala em específico do cara, traz pra mídia, debate o assunto e tal. E aí o bodybuilding tem um ecossistema próprio que gira entre si, porque os próprios criadores se ajudam, indiretamente ou diretamente. Coisa que não acontece no powerlifting. Atualmente a gente só tem o Bitelo, de alto escalão, se for ver. Tem uns atletas menores, como o Johnny, como o Veronese, que também são conhecidos no meio, mas não estouram tanta bolha. Porém, o Johnny e o Veronese são os caras que eles ainda não estão tão atrelados a conteúdo, né? Eles são mais atletas em si, eles são mais fechados, mais focados. Eles não se dedicam tanto na produção de conteúdo. É uma escolha deles, eu não tô aqui julgando eles, eu só tô tentando dar um exemplo que o ecossistema do bodybuilding gira. Um exemplo aí é o Gunley com a rivalidade lá com o Dudu Fit. Os caras estão um provocando o outro na internet aí, e isso, querendo ou não, hypa, gera conteúdo, movimento o esporte, coisa que a gente não vê no powerlifting. Powerlifting brasileiro ainda depende muito de uma figura só, que é o Bitelão. Mas agora vamos ao assunto principal do tema do vídeo, que é o Val falando sobre essa questão aí do Arnold, né? Pra quem não sabe, rapaziada, esse aqui é o Val, ele é presidente da GPC Brasil, que é a federação que o Bitelo compete, e aí vamos ver a opinião dele sobre esse assunto. Fala pessoal, hoje o papo é muito sério e eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? O Guaba tava num podcast e se liga só nas coisas que ele falou, hein? Mandou a real de verdade, hein? Se liga. Só não posto quando eu não vejo. Mas sempre que tem algum campeonato mundial, eu posto o resultado. Alguma nova marca, algum vídeo de agachamento recorde que surge, eu reposto na Horse. Eu adoro isso. Eu nunca vou omitir ou não querer postar Power. Se eu vejo, se aconteceu, se é notícia, vai estar na Horse Power também. Só que as pessoas começaram a me descredibilizar no sentido, você posta muito mais bodybuilding e você é ingrato ao Power. O Power que te deu tudo e você não... então, eu não tinha essa obrigação. E muito pelo contrário, eu queria até ajudar mais. Mas a federação de powerlifting da época não me dava espaço. Pessoal, pra quem acha que a gente vem de um passado fácil, né? A gente vem de um passado bem complicado e difícil, tá? E quando ele fala que ele foi hostilizado aí pelos atletas, eu fiquei sabendo disso e fui procurar o Hugo e falei, Hugo, cara, dá uma nova oportunidade pro powerlifting, não só pra ele, como pra Miguel Chain e vários outros influenciadores. Eu pedi, dei uma nova oportunidade. Hoje nós vivemos outro esporte, nós somos uma outra bandeira, trabalhamos com um novo pensamento. E o Hugo, ele me respondeu, será, Val? Será que vai funcionar? Eu falei, Hugo, dá uma chance. Se eu não me lembro, ele foi, subiu um vídeo do Johnny, o vídeo estourou. Eu assim, foi, cara, não sei quantas mil visualizações. Ele me retornou e falou, pô, Val, vocês conseguiram mudar a cara do powerlifting, eu vou voltar a trabalhar com o Power. Eu falei, isso aí, Hugo, vamos trabalhar, que tá funcionando e vai dar certo. E quando ele fala aí que ele tinha as portas fechadas por outra federação, isso é verdade, ele não tá mentindo, tá? Isso é parte do nosso passado e tem mais, acompanha aí, galera. Estão competindo, então no Power sempre houve muita falta de informação e era difícil criar conteúdo. Os powerlifters condenam os bodybuilders porque eles aparecem nas redes sociais e eles não, mas porque eles não querem, e também condenam os próprios deles que estão criando um conteúdo massa, estão informando, estão se autopromovendo, mas o cara que tá lá na caverna dele, ele acha que todo mundo tem que ser igual a ele, só treinar, só levantar peso e quando ganhar alguma coisa, postar o resultado. Galera, o Hugo falou muito aí com poucas palavras agora. O pessoal que gosta de viver nas cavernas ou aquelas federações, aquelas pessoas que não querem ver o esporte crescer, que ficam aí criticando, boicotando, querendo arrumar confusão. E outra, pessoal, eu segurei por muito tempo, mas tá na hora de vocês começarem a entregar conteúdo e às vezes responder as pessoas de uma forma educada, de uma forma correta. Vocês não precisam ficar quieto o tempo todo, deixar de comentar, deixar ficar engolindo um monte de coisa que estão empurrando em vocês aí, um monte de mentira, um monte de lavagem cerebral. Vocês não precisam ficar passando por isso. Comecem a entregar conteúdo, comecem a bater de frente, comecem a fazer as coisas, a querer disputa entre vocês com outros atletas. Comecem a fazer o jogo, comecem a fazer funcionar. Parem, saiam da caverna. E quem quer ficar na caverna, tem outros lugares para vocês irem. É simples, tá? O que o Hugo falou aí, ó, curto, simples,
e direto. E olha como o sucesso também incomoda. O inverso é verdadeiro. Quando eu comecei a postar muito sobre fisiculturismo, powerlifters vieram me criticar porque eu não postava do power. Agora tem também fisiculturistas incomodados com a alta do power. Tipo, tem muito fisiculturista que critica o Bitelo, que critica as federações que estão em alta. Teve até, acho que umas discussões, algumas tretas que teve no Arnold desse ano, que o campeonato de powerlifting estava chamando muito mais atenção que algumas categorias do fisiculturismo, onde as pessoas estavam concentrando mais ali para ver o powerlifting do que ir lá. Então isso incomoda. Galera, pra quem não acreditava que a gente chegaria lá, eu me sinto muito orgulhoso de saber disso que o Hugo tá falando. Na verdade eu já sabia, né? E quem diria que o powerlifting, a gente que foi tanto boicotado aí por muitos anos, mas os atletas, muitos atletas, eles ainda continuam sendo boicotados. Muitos, eu vou falar por quê. Todo evento que a gente fez, toda feira, a gente entregou com excelência, deu muito público, e o que ele falou sobre o Arnold aí é verdade. A gente deu um baita show no Arnold, mas talvez não seja o interesse de algumas pessoas, talvez o interesse seja igual aconteceu no último evento que teve agora no Olímpia, onde colocaram uma federação fazendo uma competição chamando de mundial com meia dúzia de atletas do estado de São Paulo e mais um ou dois estados ali, um público zero, um evento horrível, feio. Talvez seja isso que interesse para esses organizadores, para atletas. Eu tenho dificuldade de entender se o bom é trabalhar bem ou se o bom é trabalhar mal. Me ajudem aí nos comentários, galera, porque eu não sei trabalhar mal. Eu acho que tem uma coisa que a gente não compra, que se chama profissionalismo e competência. Quem tem, quem não tem, galera. Então, não adianta tentar substituir a gente por bandeira X, por bandeira Y. Já teve há muitos anos aí outra bandeira, passou muito tempo aí fazendo evento, fazendo feira. Nunca deu nada. A gente chegou, galera. E isso é uma coisa que a gente depende de dinheiro, de patrocínio, das parcerias que eu tenho. Sem eles é difícil para mim trabalhar. Porque o que acontece? Fazer evento hoje não é barato, ainda mais no nível que a gente chegou. Então, sem parceiros, eu não consigo ir longe. Eu preciso dos meus patrocinadores, eu preciso de apoio. Quer que eu entregue o trabalho? A gente entrega, mas entregar sendo boicotado é muito difícil. Então é isso aí, galera. Deixa os comentários de vocês e sobre o que vocês pensam aí sobre isso, sobre o que o Hugo falou, sobre o que eu comentei agora. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. Valeu! Então, vocês pegaram essa última parte aí, né, que ele fala sobre boicote e tal. Se a gente for pegar o powerlifting antigamente, antes Bitelo, existe dois esportes. Tem o powerlifting antes Bitelo, é o powerlifting AB, e tem o powerlifting DB, depois do Bitelo. Cara, era um esporte ofuscado. Eu sempre pratiquei musculação. O meu conhecimento sempre girou em torno do bodybuilding. Eu sabia da existência do powerlifting, só que eu não sabia muito diferenciar o powerlifter do praticante de LPO, por exemplo. Pra mim era tudo a mesma coisa. Vou ser bem sincero com vocês, cara. Pra mim o cara que fazia LPO, ele era um powerlifter. Eu achava que só eram levantamentos diferentes, né? Na minha cabeça, antes de eu gostar do esporte e acompanhar, eu pensava o seguinte, pô, o cara do LPO, ele faz o snatch, né? Que é aquele levantamento pra cima, mas ele também, depois ele vai fazer o terra, o agacho e o supino e vai pontuar. E eu acho que tem muitas pessoas que têm esse tipo de pensamento ainda. Hoje diminuiu, mas ainda tem. Tanto que tem gente que acha que powerlifting é esporte olímpico, mas não é. O que é olímpico é o LPO. A galera acha que é tudo a mesma coisa. Só que aí depois que veio o Bitelo, mano, ele meio que popularizou a parada, ele meio que trouxe uns holofotes pra parada. Só que o grande problema foi que ele fez isso na GPC. E a gente tá ligado que tem a guerra de federações aí, né, mano? E aí isso aí envolve federação, envolve os atletas, que tem muito atleta também, que parece que ele carrega uma bandeira no peito. Ele tá pouco se lixando pro bem do esporte em si, ele tá mais preocupado com a bandeira da federação que ele pratica, então ele é meio que uma marionetezinha ali daquela federação específica. E aí, como o Bitelo não se ergueu na federação, por exemplo, que o Hugo fala aí, né, que é a IPF, o cara da IPF ataca a GPC, e eu não tô falando só da IPF, também tem outras federações, sei lá, WRPF, tem trocentas federações
federação aí. Enfim, é tipo assim, ó, pô, da hora, ele é powerlifter, bacana, mano. É o mesmo esporte que eu pratico. Só que não é na federação que eu faço, então não presta. Então o powerlifting dele é uma merda, ele não vale nada como atleta, vamos atacar ele. E aí cai no que o Hugo fala aí, que os próprios powerlifters um atacam um outro. E aí quando a gente escala isso e vai pra questão de organização de evento, no caso que foi o Arnold aí, que a GPC fez um evento estrondoso lá no Arnold, eu sei porque eu tava presente, também gera esse tipo de repercussão entre os praticantes, né? entre a federação, e aí gera ataque na GPC em específico, gera repercussão também pra fora, como foi a questão aí dos caras do bodybuilding terem se irritado com o powerlifting ter chamado mais a atenção lá na feira do Arnold, e aí gera burburinho, gera ataque, e aí, na minha opinião, não sei se foi o caso, acontece o boicote. O que seria o boicote? A tentativa de ofuscar o powerlifting de novo. Como que a gente vai fazer isso? Ah, mano, convida uma federação iniciante aí, uma federação que não tem tanta relevância pra pôr uns atletas ali e talvez o evento ali não chamar tanta atenção assim. Pô, mano, mas vamos chamar a federação do Bitelo, que é a federação que tá em alta atualmente, tem bastante público. Não, mano, os caras não. Por que não? Porque vai atrair muita atenção pra eles. E talvez não seja interessante com a outra galerinha lá, entendeu? Gera esse tipo de coisa, galera. O que eu acho? Quem sai perdendo nisso é só você, atleta, mano. Quem sai perdendo nisso é o esporte. Eu hoje sou bem mais de boa. Quem tá acompanhando o canal aí sabe, eu não tô participando mais das tretas aí entre federações. Hoje eu sou um cara, tento me manter neutro, né? Aqui no canal, tento passar a informação pra vocês da melhor maneira possível e dar a minha opinião. E pelo que eu enxergo, é isso. No fim, quem sai perdendo são vocês, mano. Porque quanto mais o esporte que você, powerlifter, pratica começar a decair, mais você vai se lascar. Mais vai ser difícil pra você conquistar o seu sonho de viver praticando só o que você gosta. Mesmo você sendo de outra federação, mesmo você não competir onde o Bitelo compete, vocês deveriam se unir e apoiar o trabalho do cara. Porque querendo ou não, o Bitelo carrega a bandeira do esporte também. Muita gente fala, o Bitelo não é atleta, o Bitelo é influencer. Rapaziada, mas o que teve de gente que conheceu o esporte através do trabalho do Bitelo, mano, não tá escrito. Eu sou uma dessas pessoas e hoje, mano, meu canal, eu também falo de powerlifting aqui. A proposta do meu canal sempre foi ser de notícias, mas querendo ou não, eu visto muito a camisa da força aqui, porque é um esporte que eu gosto e a gente traz bastante conteúdo aqui sobre força. E tudo isso graças ao Bitelo, velho. Então, quanto mais vocês terem esse tipo de pensamento, de atacar só por causa de guerrinha, de birrinha, mais o esporte perde. E isso gera um efeito em cadeia até chegar na alta escala. E na hora que chegar na alta escala, o powerlifting vai perdendo brilho, vai ofuscando. Porque entendam uma coisa, o Hugo falou aí, mano, existem bodybuilders que criticam o powerlifter. Agora, se já tem gente de fora querendo ofuscar o esporte, imagine se os de dentro também tá com essa mesma intenção. A tendência é cair ladeira abaixo e isso aí, mano, trava o mercado, isso aí vai piorar a situação pra todo mundo e no fim quem vai se lascar é você, atleta. O que eu acho que tem que ser feito? O powerlifting precisa do seu ecossistema, o powerlifting não precisa depender só do Bitelo, porque hoje o Bitelo carrega o cenário do esporte nas costas. Então, os atletas tá na hora de começar a criar coragem e botar a cara pra fazer conteúdo. Você pega um Gunley da vida aí mesmo, que é um moleque novo, começou a gravar vídeo agora, velho. O Meio Maromba tem há quanto tempo que existe? Todo mundo achava que já tava saturado de criador. Tem muita gente produzindo conteúdo no Meio Maromba. Do nada surge o Gunley, que não é de uma marca hypada, o Gunley tá na Integral, nem é uma marca que tá tão hypada igual a Growth, e o moleque tá fazendo trampo, arrastando conteúdo maromba aí atual. No Power não tem isso. No Power, o único criador que tem é o Bitelo, e o que tem, a galera critica ainda. Então eu acho que tinha que mudar essa visão. Quanto mais mudar essa visão, mais todo mundo sai na frente, mais todo mundo sai ganhando. E eu falo isso porque eu vejo potencial no esporte, rapaziada. Powerlift tem tudo pra ser um grande esporte, assim como a maromba é, pra ser uma segunda alternativa pro praticante de musculação. Às vezes o cara começa a treinar na academia, ele não quer ser bodybuilder, mas ele gosta de fazer força, mano. Então tem de tudo ali pra ser uma próxima via ali pro cara que pratica musculação. Por isso que eu incentivo vocês e esse é o meu recado. Mas eu quero saber o que você pensa, comenta aí embaixo que eu vou ler seu comentário, ele é muito importante. Não se esquece de hypar esse vídeo, fechou, galera? E também de se inscrever no canal, mano. Se inscreve no canal que é importante a sua inscrição. Papai e irmão, te deixando com Deus, um forte abraço, valeu e tamo junto.